Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de 2017 chamado The Legend of Tim Thaler. O filme começa com um grupo de jovens se preparando para uma fotografia. Tim, um dos alunos, está rindo incontrolavelmente, o que faz estragar a imagem. O fotógrafo manda ele parar de rir, mas quando o diretor chega, o movimento de seu bigode é tão engraçado que o jovem não consegue parar. Com sua risada, ele faz com que os outros alunos riam também, arruinando a fotografia. Tim, que perdeu sua mãe quando era ainda mais jovem, tem apenas seu pai para se apoiar. Seu pai ganha a vida trabalhando para uma empresa de construção. Tim constantemente tem um sorriso brilhante em seu rosto, apesar de suas vidas não serem fáceis. Aida, a filha de uma dona de padaria, é sua melhor amiga. Ambos gostam de ver filmes de comédia juntos. Aida teve uma deficiência nos membros inferiores desde que ela nasceu. No entanto, o sorriso de Tim e seu companheirismo a motivam a ser feliz. Apesar de não serem ricos, o pai de Tim se esforça para atender a todos os desejos do filho. Os dois são inseparáveis. Eles rotineiramente participam de corridas de cavalos, já que ambos gostam de assistir corridas e de fazer uma fezinha nos cavalos. Depois de perder uma das apostas, os dois voltam para casa passando pelo grande hotel no caminho. O pai de Tim revela que já foi chefe do hotel e se compromete a levá-lo para um almoço lá. Um dia, o pai de Tim traz para casa uma madrasta e seu filho chamado Irving. Depois de ter uma família completa, seu pai espera que Tim viva uma vida feliz de agora em diante. No entanto, as coisas rapidamente ficam ruins para Tim. Irving o insulta a troco de nada e destrói o presente de sua falecida mãe. Após um embate entre os dois, a madrasta defende o filho, obrigando Tim a pedir desculpas a ele. Na manhã seguinte, Aida pergunta sobre o hematoma no rosto de Tim, mas ele disfarça, dizendo a ela que esbarrou no armário. Depois, eles vão ver um filme. Toda a parte humorística do filme faz Tim rir dentro do cinema, fazendo todos lá dentro começarem a rir também. No dia seguinte, Tim e seu pai são vistos juntos assistindo outra corrida de cavalos na qual eles ganham a aposta. Depois de coletar o valor, seu pai esbarra em um homem usando óculos escuros e o repreende, mandando prestar atenção no caminho. Tim parece estar se divertindo na companhia de seu pai, sem ter ideia de que esse é seu último momento com ele. Na cena seguinte, o filme nos mostra o funeral do pai de Tim. Ele perdeu sua vida enquanto trabalhava no canteiro de obras. Sua madrasta demonstra pouca emoção e nem mesmo compra uma lápide para ele. Tim corre chorando e depois é humilhado por sua madrasta. Ele chega ao Jockey Club para pensar sobre seu pai e, para sua surpresa, encontra uma moeda de 5 centavos. Só então, o mesmo cara desconhecido que seu pai havia repreendido aparece na frente dele. O homem diz para Tim que ele era um dos amigos de seu pai. Ele oferece ao jovem uma vaga para entrar e o indica para apostar em Westwind, seu cavalo favorito. Westwind inesperadamente vence a corrida e Tim lucra muito com sua aposta. O jovem chora enquanto recolhe o dinheiro e decide comprar uma lápide adequada para seu pai. No entanto, dois golpistas se aproximam dele e pegam seu dinheiro com um simples truque de mágica. Tim só descobre o que aconteceu com seu dinheiro quando o Barão Lufete, o mesmo cara que dizia ser amigo do pai dele, o mostra os pedaços de jornal em seu bolso no lugar do dinheiro. O homem lhe empresta mais 5 centavos e o manda encontrá-lo na pista de corrida amanhã às 3 da tarde. Na manhã seguinte, quando Tim está prestes a sair de casa, sua madrasta pede a ele para trazer alguns bolos. Ele corre para a padaria de Aida, onde é lembrado de sua dívida pela dona da padaria. Tim responde brincando que ele iria recompensá-la subtraindo o senador. Depois ele chega à pista e espera o barão. Ele adormece no banco, pois está cansado de esperar. Enquanto Tim está dormindo, os mesmos dois golpistas pegam sua única moeda. Quando o barão aparece, Tim não tem dinheiro para a aposta, então o homem oferece-lhe um contrato em que ele obterá a habilidade de ganhar toda a aposta que ele fizer. Porém, terá que vender seu sorriso em troca para o homem. Tim não tem conhecimento das implicações desse contrato e assina sem hesitação. O sorriso em seu rosto desaparece assim que ele assina esse contrato, indicando que seu sorriso foi vendido ao barão. O barão então chega em seu local de trabalho com um sorriso no rosto, o que surpreende seus colegas de trabalho.
trabalho. Os dois golpistas eram na verdade funcionários dele que se transformam em camundongos para ficar de olho em Tim. O jovem quita a dívida da padaria e também leva Aida para ver um filme depois de ganhar a primeira aposta. Tim não ri enquanto assiste ao filme, mesmo sendo muito divertido. Depois, quando Aida pergunta como ele conseguiu o dinheiro, ele diz que subtraiu o senador com uma cara muito séria. Vendo seu rosto sério, Aida confia em sua declaração e foge do local. Mais tarde, enquanto Aida está contando à sua mãe sobre a história de Tim, uma das mulheres na padaria ouve isso. A mulher intrometida é vista depois contando a todos os seus vizinhos sobre a história de Tim. À noite, todos na comunidade estão cientes da história graças ao boca a boca. Depois de toda a fofoca, a história até mudou. Agora estão dizendo que o senador Stassen foi violentamente agredido e subtraído por Tim. Quando o jovem chega em casa, Irving descobre o dinheiro em seus bolsos e sua madrasta acusa-o de desonrar o nome dela. Mas quando a mãe de Aida chega em sua casa e informa sua madrasta que nenhum senador foi subtraído, Tim percebe que Aida foi quem espalhou a fofoca. Ele também confirma que ganhou o dinheiro em uma aposta de corrida e que ele também tem os recibos. Depois, Tim quer jogar e apostar nas bolinhas de gude com seus amigos, mas nenhum deles querem mais porque ele sempre ganha e leva todo o dinheiro. Depois, sua madrasta o leva com Irving para a pista de corrida para ver se suas previsões funcionam. Apesar de ganhar as duas primeiras apostas, eles tornam-se gananciosos e fazem uma terceira aposta com todo o seu dinheiro. Tim escolhe apostar em Halali, um cavalo azarão, mas Halali termina em quarto lugar na corrida. A madrasta de Tim fica furiosa e começa a repreendê-lo por sua previsão. Surpreendentemente, o locutor declara que os 3 primeiros cavalos foram desqualificados. Halaila agora é o verdadeiro vencedor da corrida. Sua madrasta pula de alegria e vai recolher seus ganhos. Mais tarde, Tim vagueia na frente do grande hotel. Lá, Tim encontra Kreshmir, um antigo funcionário do hotel. Ele também é a pessoa que Tim conheceu antes de apostar em Halali pela terceira vez. O homem pergunta sobre as habilidades em apostas de Tim, mas o jovem não está com vontade de responder. Em vez disso, Tim pergunta se pode trabalhar durante sua estadia no hotel. Kreshmir recusa seu pedido, dizendo-lhe para voltar para sua madrasta e fazer as pazes com ela. Ouvindo isso, o confiante Tim faz uma aposta com ele, prevendo que será contratado pelo hotel. Enquanto isso, Yvonne, a gerente do hotel, corre até Kreshmir e pede que ele arranje um assessorista. Tim é rapidamente recomendado para o cargo por Kreshmir. O jovem também passa a residir no hotel. No dia seguinte, Tim volta para casa apenas para escrever uma carta de despedida para sua madrasta. No caminho de volta para o hotel, ele esbarra com Aida, que pensa em falar sobre a torta de desculpas que ela fez para ele, mas acaba não dizendo por algum motivo. Tim também quer contar a Aida sobre suas vitórias na pista e seu novo emprego. O jovem também gostaria de questioná-la sobre a traição, mas os dois vão embora sem dizer qualquer coisa um para o outro. Aida volta para casa chorando e soluçando. Ela é pega de surpresa ao ver o barão dentro da casa com sua mãe inconsciente. O barão tenta persuadir Aida, dizendo que Tim quer brincar com ela, mas ele está hesitante devido às suas pernas diferentes. O homem então faz uma proposta para Aida. Enquanto isso, Tim faz uma visita ao escultor de lápides e pede que o homem aposte com ele, dizendo que o túmulo de seu pai tem uma estátua, e o escultor, tendo certeza, aposta que não existe nenhuma estátua lá. Com essa aposta, de alguma forma, Tim obtém tudo o que precisa para seu pai e agora deseja o retorno de sua risada. Ele volta para a pista de corrida na esperança de rastrear o barão. No entanto, Tim não tem permissão para visitar o autódromo, já que ele deu muito prejuízo com suas apostas. Tim chega ao hotel triste e descobre que a faxineira encontrou 2 ratos e está se preparando para eliminá-los. Tim assume a tarefa de exterminar os ratos, mas em vez de fazer isso, ele os deixa ir embora. A atitude de Tim move os corações dos dois e eles são transportados de volta ao escritório do barão. Eles também são disciplinados por não terem ouvido nada sobre Tim. O jovem aparece sozinho, desesperado para recuperar seu sorriso, e lê o contrato, onde ele descobre que pode recuperar seu sorriso se perder alguma aposta. Depois, ele encontra Kreshmir, que conta a ele sobre seu interesse amoroso em Yvonne. Determinado a ter seu sorriso de volta, Tim aposta com Kreshmir que o barão vai aparecer no hotel no dia seguinte. Na manhã seguinte, o barão chega ao grande hotel. Quando Tim pede a ele para devolver seu sorriso, o homem se recusa a fazê-lo. O barão então tira o óculos e revela seus olhos para Tim, que ele acha familiar. Depois, Tim aposta com Kreshmir que os bolos serão fornecidos pela padaria da mãe de Aida. Depois disso, a chefe se aproxima de Tim e pede a ele que busque bolos na maior padaria que ele puder encontrar. Tim corre até a padaria e fica cara a cara com Aida, que está com os olhos do barão. Ele então convence Aida a deixá-lo apostar que o
o barão terá que devolver os olhos a ela. Aida aceita a aposta e em um piscar de olhos ela recupera seus olhos. Em outro lugar, uma vez que seus olhos foram trocados, o barão, que estava fazendo um discurso, fica incomodado com sua visão. Ele coloca seus óculos escuros e se afasta do hotel imediatamente. Quando Tim retorna ao hotel, Krešimir começa a acreditar em suas habilidades e aposta com ele que Yvonne não vai se apaixonar loucamente por ele. Enquanto isso, Yvonne se aproxima deles e Krešimir muda de ideia. Tim então revela a Krešimir que ele assinou um contrato com o barão para ganhar todas as apostas que ele fizer em troca de sua risada. Ouvindo sua história, Krešimir decide ajudar Tim a recuperar sua risada e derrubar o barão. Ele então desafia Tim para uma aposta sobre se ele seria o homem mais rico do mundo. De repente, um grupo de estranhos chega ao hotel e levam o jovem embora, alegando que ele é o único herdeiro do homem mais rico do mundo que recentemente tirou sua própria vida. Tim é então escoltado para a mansão do homem mais rico, onde ele encontra o barão, que é o gêmeo do homem mais rico falecido. Após o pedido de Tim, o barão devolve seu sorriso, mas apenas por alguns minutos para que a imprensa o fotografe. Então, o homem pega o sorriso de volta, dizendo que o contrato ainda é válido. O barão continua a explicar-lhe sobre seu negócio perverso, alegando que ele é responsável por todas as más ações em todo o mundo. Também aprendemos que sempre que Tim ganha uma aposta, um pedaço de sua alma é perdido. Na próxima cena, depois de saber sobre a fortuna de Tim, sua madrasta junto com Irving se aproxima dele na mansão do barão pedindo um empréstimo. A essa altura, Tim ficou frio de coração, pois perdeu algumas partes de sua alma. Ele fica com raiva de sua madrasta e os joga para fora da mansão. Tim então quer ver sua amiga Aida, mas o barão diz a ele que sua nova vida seria prejudicial para Aida e para Krešimir. Então Tim nunca deve vê-los novamente. Como presente, o barão tenta persuadi-lo a ajudá-lo a administrar uma cidade. Depois de ler notícias num jornal sobre uma corrida beneficente em nome de Tim, Aida fica preocupada com ele. Ela visita a mansão do barão, onde ela encontra Tim. Ao vê-la, Tim avisa a Aida que ela deveria parar de procurá-lo, já que eles não pertencem mais ao mesmo ambiente. Ao ouvir isso, Aida fica devastada. Mais tarde, enquanto Tim e o barão estão assistindo a filmes juntos, descobrimos através dos dois mensageiros que o pai de Tim foi exterminado pelo barão. Eles sentem pena de Tim e querem se revoltar contra o barão. Cartazes sobre a corrida beneficente de Tim são postos na cidade. Em seguida, vemos Aida visitar Krešimir, que aparentemente é seu tio, no grande hotel. Eles notam algo estranho no sorriso de Tim no cartaz. Tio Krešimir então conta a Aida sobre Tim e o acordo dele com o barão. Os dois então decidem ajudá-lo a recuperar o seu riso. No domingo seguinte, o barão leva Tim para a corrida e Aida e tio Krešimir os seguem. Enquanto Krešimir está ajudando Aida a subir no palco para encontrar Tim, eles são capturados pelos dois golpistas que foram salvos por Tim. No entanto, eles decidem ajudar quando ficam sabendo que Aida é amiga de Tim. Mentindo para o barão, eles levam Tim lá embaixo até Aida e tio Krešimir, e Aida propõe a Tim apostar com ela que ele não consegue rir. Tim inesperadamente se recusa a apostar e conta que ele não precisa mais de seu riso. Enquanto isso, o barão sente algo suspeito acontecendo e começa a procurar por Tim. Aida e Krešimir ainda não conseguem persuadir Tim a apostar. Só então, Aida conta uma piada que aquece seu coração e Tim finalmente se liberta das algemas de sua alma perdida. Ele tira os óculos e finalmente a reconhece. Ela então estende a mão e pede a ele para apostar que ele não vai rir. Ao mesmo tempo, o barão se aproxima deles de uma maneira ameaçadora e quer levar Tim com ele para casa. Tim escolhe a aposta de Aida, implicando que o riso e a amizade triunfam sobre a riqueza e o poder. Finalmente, Tim é capaz de rir novamente. À medida que eles saem da área da arquibancada, eles encontram o barão como um homem frágil e velho ao ar livre. Antes de partir, ele reverte seus dois mensageiros que o traíram para a forma de ratos. Tim garante que vai tomar conta deles e o filme acaba. Tara Maldita. O filme já começa com uma menina de 9 anos chamada Emma na janela de seu quarto, observando um gatinho se afogando em uma fonte. Ela simplesmente fecha as persianas e continua com sua rotina normal, ignorando o pobre gatinho. Em seguida, conhecemos o pai de Emma, David. Durante o café da manhã, Emma conta a seu pai a respeito de seu desejo em ganhar o prêmio de cidadania na escola. Enquanto os dois conversam, a tia de Emma,
chamada Angela, chega na casa. Ela diz para David que encontrou uma nova babá para Emma. Parece que a garota não está muito contente com isso. Acontece que a última babá sofreu um acidente, digamos, infeliz. Enquanto eles conversam, Emma aponta para o gato morto na fonte. David tira o gato de lá, mas Emma parece nem ligar para a morte do bichano. Mais tarde na escola, uma vespa assusta as crianças. Enquanto os alunos ficam cheios de medo, Emma pega um copo e a captura, libertando-a para fora da janela logo em seguida. Enquanto isso, David entrevista uma babá chamada Chloe. Ele gosta do currículo dela e logo em seguida a contrata e quer que ela comece já essa semana. De volta à escola, uma das colegas de Emma, chamada Kate, vem correndo e esbarra na garota. Emma a ajuda a se levantar, enquanto a professora delas observa todo o acontecido. Entretanto, mesmo assim, ela não percebe que a garota furtou o relógio de sua coleguinha. Mais tarde, o filme nos mostra um vespeiro no teto da oficina do pai de Emma. Lembre-se dele. Durante a noite, Emma pratica sorrisos na frente do espelho e vemos a dificuldade dela em fingir estar contente. O dia seguinte é o dia da aguardada premiação. David escova os cabelos de sua filha e depois a leva para a escola. Todos os pais e alunos estão sentados na plateia quando a professora anuncia quem ganhou o prêmio. Não foi a Emma. Foi o Milo, um dos coleguinhas dela. Conseguimos ver no rosto de Emma o semblante de quem já morreu por dentro. Depois disso, David conversa com a professora e ela diz que nunca viu ninguém como Emma em 20 anos de profissão. Ela também diz que Emma poderia ser uma excelente atriz. Quando David fala com Emma sobre a vitória de Milo, a garota não consegue aceitar que um menino que nem ao menos consegue falar na frente dos outros tenha a vencido. Ela pede desculpas quando David chama sua atenção e diz estar feliz pelo garoto ter vencido. Mais tarde, Emma leva Milo pela floresta a fim de mostrar-lhe um penhasco ali perto. Ao chegar perto da beirada do penhasco, o garoto diz que eles deveriam voltar, porém Emma fica o encarando com cara de poucos amigos e a cena é cortada. Mais tarde, Emma finge ter brincado muito e estar cansada, chamando seu pai para ir embora. Os pais de Milo perguntam a ela se o viu, e a garota mente, dizendo que não. De repente, duas meninas vêm pedindo por socorro. Todos os pais correm para ver o que aconteceu e encontram Milo. O garoto havia caído do penhasco e se afogado. Mais tarde, durante a noite, David conversa sobre Emma com a tia dela, enquanto a garota escuta tudo. Na manhã seguinte, David pergunta a Emma como ela se sente com a morte de seu amiguinho. A garota simplesmente não dá a menor importância, dizendo que não tem nada para ser sentido. Mais tarde, Chloe, a nova babá, chega em casa e Emma não parece satisfeita. Durante a noite, Chloe fica admirando fotos de David enquanto ele não está em casa. Emma encontra Chloe no quarto dele bem na hora e a chama para assistir um filme. Em seguida, Chloe vai para o banheiro e rouba alguns remédios de David. Mais tarde, enquanto assistem a filmes, Chloe pergunta se David tem namorada e Emma acaba apondo contra a parede quando fala que a viu roubando os remédios. Ela promete não contar a David, mas passa a controlar Chloe e em seguida ordena que ela pegue um sorvete. Chloe xinga a menina, mas faz o que ela quer de qualquer forma. No dia seguinte é o funeral de Milo. Após a cerimônia, todos estão chorando, menos uma pessoa. Isso mesmo, a Emma. David fala com os pais de Milo e descobre que a medalha do concurso sumiu. Eles presumem que ela afundou no oceano. Enquanto isso, Emma finge que está chorando. De volta em casa, David pega algumas roupas lavadas e as leva para o quarto de Emma. O homem deixa um bichinho de pelúcia cair e vemos que a medalha de Milo está escondida embaixo da cama dela. David olha as fotos do dia do prêmio e encontra várias fotos de Emma olhando feio para Milo e fica preocupado. No dia seguinte, a professora de Emma, a senhora Alice, e um policial visitam David para conversar sobre a morte do garoto. A senhora Alice afirma que alguém viu Emma próxima do penhasco antes da morte do garoto. Emma ouve a conversa deles por trás da parede na cozinha. Do nada ela faz alguma coisa que o filme não mostra, mas acaba gritando e aparecendo caída em cima de um pote de biscoitos quebrado e toda cortada. Aparentemente tudo isso foi só para impedir que a conversa dos adultos avançasse. E realmente isso funciona. Os dois vão embora. Enquanto cuida dos ferimentos, David pergunta se ela realmente estava no penhasco, mas Emma nega.
Quando ele revela que a Sra. Ellis disse que ela estava, Emma fica agitada e diz que a Sra. Ellis está mentindo, pois a odeia. No dia seguinte, Chloe vai até a oficina onde David está trabalhando. Ela pergunta se pode fumar lá dentro, mas David nega, dizendo que o lugar tem muitos líquidos inflamáveis. Chloe também pede desculpas por ter sido descuidada com Emma ontem. Ela dá em cima de David, porém ele finge não perceber e pergunta como vai a relação dela com a Emma. Em seguida, Chloe leva Emma para dar uma volta de patinete. Chloe tem falado bem de Emma para David, tentando ganhar sua confiança. Durante o passeio, as duas veem o carro da Sra. Ellis na frente da casa de Milo. Ela veio conversar com a família do finado menino. Chloe insinua para Emma que as autoridades estão chegando até ela e que ela deve criar uma boa desculpa para poder escapar. No entanto, a menina diz que não sabe de nada. Enquanto voltam para casa, elas continuam a conversa. Chloe tenta amedrontar Emma, dizendo que se as autoridades descobrirem que foi ela quem tirou a vida do menino, eles iriam colocá-la em uma cadeira elétrica. A princípio, a garota parece se assustar, porém ainda não admitiu ter feito nada. Mais tarde, enquanto Chloe procura por Emma, percebemos que o vespeiro que ficava na oficina de David sumiu. Em seguida, a Sra. Ellis vai embora e, enquanto dirige, uma vespa aparece dentro do carro e ela quase bate. A mulher continua a dirigir e o filme nos mostra o vespeiro bem atrás do banco do motorista. Enquanto isso, Chloe encontra a medalha de Milo embaixo da cama de Emma. Ela então pendura a medalha no abajur no quarto de David para que Emma possa ser pega. Entretanto, David não percebe a medalha, pois vai direto ao banheiro. No entanto, Emma, que havia entrado no quarto, vê a medalha e vai até o abajur para buscá-la. Entretanto, David percebe que ela está escondendo alguma coisa. A garota não tem outra escolha a não ser mostrar a medalha para David. Ele leva Emma para o quarto dela e a confronta a respeito da medalha. A garota tenta primeiro dizer que não sabia, mas Chloe aparece e diz que encontrou a medalha embaixo da cama dela enquanto limpava. Emma agora inventa uma história furada, dizendo que Milo deu a medalha para ela depois de ser derrotado por ela em uma brincadeira. Interessante também é quando David diz que a mãe de Milo queria enterrá-lo com a medalha e Emma simplesmente diz ser burrice. Segundo ela, o garoto estava sem vida e não saberia se seu corpo estava ou não com a medalha. David está dirigindo não sabemos para onde e vê um acidente na estrada. Aquele é o carro da Sra. Ellis. Ele também ligou para Angela pedindo que ela encontrasse um psicólogo para Emma. Durante a noite, David tem pesadelos com Emma, sua finada esposa e Milo. No dia seguinte, Emma confronta Chloe sobre o ocorrido com a medalha. David desce do nada e chama Emma para sair com ele. O homem a leva para a casa de Milo para devolver a medalha à sua mãe. Durante a conversa, ela os informa sobre a morte da Sra. Ellis, dizendo que o acidente foi causado por um vespeiro dentro de seu carro. Emma começa a chorar, alegando que a Sra. Ellis era sua professora favorita. Que menina fingida. Do nada, ela diz que está passando mal para cortar a conversa. No caminho para casa, Emma parece ter esquecido sobre a morte da Sra. Ellis e fala sobre fazer cupcakes com Chloe. Mais tarde, enquanto trabalha em sua oficina, David percebe que o vespeiro sumiu. Agora, ele suspeita de sua filha e até mesmo pesquisa sobre comportamentos estranhos em crianças na internet. No dia seguinte, é a primeira consulta de Emma com sua psicóloga, a doutora Marsh. Ela e Emma têm uma longa conversa. A garota consegue engambelar a mulher. Após a sessão, a médica diz a David que Emma é como qualquer outra criança normal. Inacreditável. Quando os dois voltam para casa, ele diz que Emma está no quarto e Chloe vai lá perturbá-la mais uma vez com a conversa da cadeira elétrica e ainda diz que David está interessado nela. No final, ela ainda diz que pode se tornar a madrasta de Emma. À noite, Emma pergunta a David se ele gosta de Chloe. A garota também fala que Chloe disse que será sua madrasta. No entanto, David fala que está atrasado para uma reunião e sai sem explicar nada. Porém, a garota sabe que ele vai a um encontro. Algum tempo depois, Chloe vê as luzes piscando enquanto assiste TV. Ela então sai em busca de Emma, mas não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Ela olha para fora da casa pela janela e vê uma sombra na oficina de David. Quando ela entra lá, a porta se tranca. Ela tenta abrir a porta, mas parece que está trancada por fora.
Do nada, um incêndio começa e logo as chamas tomam conta da oficina. Chloe vê Emma pela janela e tenta acertá-la através do vidro, mas acaba só se cortando mesmo. Em seguida, o fogo acaba alcançando a jovem e consequentemente tirando sua vida. David chega em casa do nada e vê os bombeiros e paramédicos em sua casa. Eles contam a ele sobre a morte de Chloe. Emma foi levada para casa por um policial. Ao ver sua filha, David a abraça. Durante a noite, ele vai ao quarto de Emma. O homem se senta na frente dela e pergunta se ela machucou Milo. Ele garante a ela que fará de tudo para ajudá-la, mas ela precisa contar a verdade. Emma finalmente admite que empurrou Milo do penhasco, porém ela diz que foi sem querer, só havia o empurrado de raiva, pois ele se negou a emprestar a medalha para ela. Ela então casualmente diz que não fará isso de novo. David fica horrorizado. Ele então pergunta a ela sobre a babá anterior. A garota diz que a mulher havia a puxado pelo braço e ela apenas a chutou. Emma então afirma que por ser adulta, a babá devia ter prestado mais atenção e não ter caído escada abaixo. Quando David pergunta o que ela fez com Chloe, a garota grita com ele e culpa Chloe por tentar ser sua madrasta e dizer que ela seria condenada à pena de morte. Em seguida, ela diz que alguém tinha que fazer o que ela fez. No dia seguinte, David leva Emma para a casa do lago. O homem pretende defender sua filha da polícia, mesmo achando que ela pode ser uma assassina. Os dois então são recebidos pelo caseiro. O filme faz questão de nos mostrar que David tem uma arma, enquanto ele conversa com sua irmã pela internet. Mais tarde, o xerife liga para David para informá-lo de que o incêndio havia sido provocado deliberadamente por alguém, porém eles não sabem quem foi. Percebendo que sua filha pode ser pega, ele fica nervoso. No dia seguinte, Emma pega David no flagra enquanto ele pesquisava sobre crianças psicopatas. Durante a noite, enquanto David está dormindo, Emma chega no quarto dele e o beija. Ela então fecha todas as portas e janelas, liga o gás do fogão, das lareiras e vai para o lago esperar. David acorda e sente o cheiro de gás. Ele rapidamente abre as janelas e desliga o fogão e as lareiras. O homem vê Emma lá fora no lago e percebe que ela tentou tirar sua vida. Ele caminha até a garota e pergunta por que ela fez isso. Emma responde dizendo que foi porque ele não liga mais para ela e que ela prefere morar com sua tia Angela, que realmente gosta dela de verdade. David segura a mão dela e calmamente a leva para dentro de casa. Em seguida, vemos o homem esmagando remédios. Depois, ele leva uma xícara de chocolate quente para Emma. Os dois bebem o chocolate quente juntos e depois David coloca a garota para dormir. Em seguida, ele vai ligar para Angela e conta tudo sobre o que Emma fez, porém ela não acredita nele. O homem se desculpa com Angela, dizendo que não vai deixar que ninguém leve sua filha para um hospício ou algo do tipo, e diz que não tem outra opção. O homem não vai permitir que ela faça mal a mais ninguém. Naquela noite, quando ele estava dormindo, Emma entra em seu quarto, põe a arma na mão dele e tenta simular que ele mesmo tentaria tirar sua própria vida. Ela atira, mas erra. O barulho o acorda e ele pergunta como ela ainda está viva. Emma responde que havia trocado o chocolate quente dela com o dele. Vendo que ela estava prestes a matá-lo, David tenta tomar a arma de sua mão. Emma então pega o celular dele, liga para a polícia e corre para se esconder no banheiro. David a persegue com a intenção de matá-la. O homem arromba a porta do banheiro e aponta sua arma para a garota. Nesse momento, o caseiro aparece atrás dele com um rifle. Quando David está prestes a matar Emma, o homem atira nele. Em seus últimos momentos, David prefere se virar e encarar o homem antes de morrer, ao invés de usar sua última força para atirar em Emma. A garota observa seu pai cair e morrer. A polícia chega logo depois disso. O filme corta para a manhã seguinte. Tia Angela chegou até a casa do lago. Ela diz a Emma que seu pai provavelmente estava doente. O filme termina enquanto Emma abraça Angela e vemos um sorriso assustador e malicioso em seu rosto. Obrigado por assistir. Até o próximo.